Olá pessoal, vamos agora resolver mais uma questão sobre o tema vetores. A questão diz o seguinte: a figura abaixo mostra um vetor A constante. Qual deve ser o menor valor do módulo de um vetor B que, ao ser somado com o vetor A, tenha como resultante um vetor disposto sobre o eixo X? Então vamos lá entender o enunciado da questão. O que a questão nos pede é um vetor B tal que, somado ao vetor A, resulte em um vetor que eu vou estar indicando graficamente logo em instantes como C, tal que esse vetor C esteja sobre o eixo do X. Então, o nosso vetor C, ele graficamente ele vai estar aqui sobre o eixo do X, tá? Então, o que a gente busca, na verdade, é esse vetor B, tal que somado a A, ele dê esse vetor C. Então, vamos utilizar o gráfico para encontrar as componentes do vetor A. Com isso, partindo dessa premissa sugerida pela questão, vamos encontrar finalmente quem é esse vetor B, tá? Então, seja A um vetor AX, X chapéu, mais AY, Y chapéu, onde nós temos pela figura que AX é quem? É o módulo de A vezes o cosseno de 53 graus, enquanto AY é o módulo de A vezes o seno de 53 graus. Mas notem aqui, graficamente é mostrado já o valor dessa componente A de Y, que equivale a 2. Ok? Então, da componente A de Y, nós podemos já encontrar o módulo de A. Então, o módulo de A, ele vai ser quem? Ele vai ser 2 sobre o seno de 53. A gente não precisa estar calculando agora, tá? Então, e daí nós encontramos quem é a componente AX, substituindo o módulo de A. Então, AX vai ser quem? Vai ser o módulo de A, que é 2 vezes seno de 53 graus, vezes o cosseno de 53 graus. Onde sabemos, pela definição, seno sobre cosseno corresponde quem? A tangente. Então, temos que AX é 2 vezes tangente de 53 graus. Então, com isso, nós encontramos quem é o módulo desse vetor A. Já sabemos pela questão quem é a componente AY e sabemos agora, encontramos a componente AX. Então, seja o vetor B escrito como BX, X chapéu, mais BY, Y chapéu, nós temos, de acordo com o enunciado da questão, que A mais B vai ser igual a um C, X chapéu, onde A é a X chapéu, AX, X chapéu, mais AY, Y chapéu. O vetor B vai ser BX, X chapéu, mais BY, Y chapéu, igual a CX. Só agrupar as componentes X chapéu e Y chapéu, nós teremos quem? AX mais BX, X chapéu, mais AY mais BY, Y chapéu, igual a CX. Então, daqui, igualando as componentes, nós teremos o quê? Que AX mais BX vai ser igual a C e que AY mais BY é igual a zero. Dessa segunda, nós encontramos que a componente AY é igual a menos a componente BY. Então, quem é que nós estamos querendo encontrar? Estamos querendo encontrar
o vetor B, tal que somado a deu o vetor C posicionado sob o eixo X. Só que notem, a questão está pedindo qual deve ser o menor valor do módulo. Então, veja que eu estou escrevendo o vetor B de uma forma bem genérica e depois, agora eu vou reescrever a pouco e depois vamos fazer essa premissa, que nós queremos encontrar o menor valor do módulo, tá certo? Vai ficar claro dentro de instantes. Então, o módulo de B é quem? É a raiz de bx² mais by². Então, daqui, nós já temos quem é essa componente by, né? E quem é ela? A nossa componente by, sabemos da questão que a componente AY é igual a 2. Então, a nossa componente by é quem? Menos 2 centímetros, porque as unidades nos eixos ali estão em centímetros. Então, notem que nosso by ele já é diferente de zero, tá? Então, qual deve ser o menor módulo de B, tal que somado a A represente o vetor C, resulte no vetor C ao longo do eixo X. Então, notem que quando eu desenhei o vetor B, eu desenhei de tal forma que esse ângulo formado entre o vetor A e um vetor B era um ângulo alfa qualquer, ok? Mas no caso, nós estamos em busca do menor módulo, o nosso alfa vai ser tal que o vetor B tem que ser paralelo à componente y, ok? No caso, ela vai ser antiparalela, porque está direcionada no sentido contrário. Então, para o menor módulo de B, nós temos que a componente bx ela vai ser feita igual a zero. O que nos resulta que o módulo de B vai ser exatamente quem? Vai ser esse termo aqui, ele vai a zero, vai ser a raiz quadrada de by². Então, fazendo aqui por partes, by², o que vai dar apenas by. Então, o módulo de B é apenas o módulo de by, que por sua vez é igual a 2 centímetros. Então, com isso, nós resolvemos a questão, encontramos o que ela pedia. Ela queria saber qual deve ser o menor módulo de um vetor B, tal que somado a A resulte um vetor paralelo ao eixo do X, né? Então, esse vetor B, nesse caso da condição de que tem um menor módulo, ele seria esse vetorzinho aqui, que eu estou desenhando com essa cor magenta. Então, esse seria o nosso vetor B, que no caso ele seria antiparalelo ao eixo Y e cuja componente bx era igual a zero, ok? É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.